Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa também é maravilhosa, é top. Essa obra, A Vida Nova que lançou. E para você que quer dar aula, que quer conhecer de maneira prática, de maneira concisa, consistente, coesa, sobre os evangelhos, essa obra vai te ajudar bastante. Para dar um estudo bíblico sobre os evangelhos, para ensinar na escola bíblica dominical, quando surgiu o assunto em relação aos evangelhos, ou até pregar, fazer uma exposição ali e trazer os aspectos históricos da confiabilidade dos evangelhos. Então, essa obra é top, extraordinária. Podemos confiar nos evangelhos? É uma pergunta. Podemos confiar nos evangelhos de Peter Williams. Ele esteve no Brasil, na Edições Vida Nova. Você pode ver os vídeos aqui no YouTube. Ele falando também de outros assuntos e principalmente dessa obra aqui, dessa obra. É um livro pequeno, mas muita gente despreza, né? Os livros que têm poucas páginas. Mas você não pode medir o livro pelas páginas, e sim pelo conteúdo. E essa obra, ela vai ter o total de páginas, não chega nem a 200 páginas, né? 167 páginas. Aqui, ó. 167 páginas. E aqui está, leia aqui rapidamente, o currículo acadêmico do Peter Williams. Aqui está ele. Ele, grande teólogo, né? Grandes pesquisadores na área do Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Está aqui, ó. Ele é PhD pela Universidade de Cambridge, é diretor-geral e CEO da Tyndale House, também em Cambridge, um dos principais institutos, que é um dos principais institutos de pesquisa bíblica do mundo. Foi professor sênior de Novo Testamento na Universidade de Aberdeen, na Escócia, uma das maiores do mundo, né? E é presidente da International Greek New Testament Project e membro do Comitê de Supervisão de Tradução da versão inglesa da Bíblia English Standard Version, a SEV, a famosa, né? SEV. Então, ele é um pesquisador, é um professor de Novo Testamento e o seu doutorado teve como base os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Principalmente os sinóticos, né? Os sinóticos. Então, ele traz aqui essa pergunta e irá abordar de maneira coesa, consistente, precisa, se de fato os evangelhos são confiáveis. Porque a teologia liberal, os teólogos liberais aí, que não crê na escritura, não crê na inspiração plenária, não crê na inspiração verbal, fala que os evangelhos têm muitos erros, os evangelhos não condiz com a realidade, os evangelhos só falam ali de teologia, poucas coisas são históricas, enfim, eles detonam os evangelhos. E Peter Williams, ele trabalha essas questões abordando que é possível sim nós confiarmos nos relatos históricos, culturais, dos evangelhos. Ali, os autores estão trazendo o que de fato aconteceu. E esse livro praticamente é lançamento, né? Foi lançado esse ano, já faz aí uns 6 meses aproximadamente que essa obra foi lançada. Maravilhosa, maravilhosa. Aqui está a dedicação dele, né? Dessa obra aos sogros, David e Joan Elley. E aqui você tem um sumário. Ele vai abordar
em 8 capítulos, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre os evangelhos. E como eu falei, não é uma obra densa, acadêmica, no sentido de 500 páginas, 700 páginas, 1.500 páginas. Obras que às vezes você começa a ler e você se perde, né? Aí você tem que voltar de novo para você entender. Você tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes para você entender aquilo que o autor quer dizer. Aqui não. Aqui ele é bem prático, didático. Ele vai direto ao assunto, vai direto ao ponto. Então aqui o sumário ele começa com as ilustrações, o prefácio é a edição brasileira, prefácio e introdução, onde vai explicar o que ele vai abordar nessa obra. Depois aqui, ó, você tem o capítulo 1, né? O que dizem as fontes não cristãs? O que as fontes não cristãs dizem acerca dos evangelhos? Depois, os 4 evangelhos. O que são os 4 evangelhos? O que são? O que eles representam? O que eles significa? O que ele significa? Depois, o capítulo 3. Os autores dos evangelhos sabiam o que estavam falando? O que estavam falando? Interessante que a tradição é a tradição da igreja que fala que o Marcos escreveu o evangelho, Mateus escreveu seu evangelho, Lucas e João. Mas eles não colocam seu nome, os seus nomes nas suas obras. Nós chegamos a essas conclusões, que foi Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo relato histórico dos pais da igreja, tá? Que eles estiveram ali mais próximo dos apóstolos. Então eles afirmaram que os evangelistas, dentre os evangelistas ali, só Mateus foi discípulo de Jesus. Lucas, Lucas e Marcos não foram. Ou melhor, só Mateus e João. Lucas e Marcos não foram discípulos de Jesus. E João é o evangelho mais pessoal, né? Peculiar. Você vê que, de fato, o autor conhece o Cristo, conhece Jesus, porque ele foi discípulo, o discípulo amado, o apóstolo João. Então tá aqui, ó. Os autores dos evangelhos sabiam o que estavam falando? Depois, o capítulo 4, coincidências não planejadas. Depois você tem aqui, ó, temos as palavras exatas de Jesus, aquilo que eles colocaram ali, aquilo que eles escreveram, são de fato aquilo que Jesus falou, são as palavras que ele falou, ou eles modificaram, ou eles tiraram fora do contexto. Então ele explica aqui, ó. Temos as palavras exatas de Jesus. Depois, o texto mudou, o capítulo 6, alteraram o texto, mudaram o texto, mexeram no texto, no sentido de deturpar o texto. Ele explica aqui. E as contradições que aparecem, como resolvê-las? Depois o capítulo 8, que é o último capítulo, teria sido possível inventar tudo isso? Tudo o que os evangelhos abordam, falam acerca de Jesus, o seu ministério terreno, foi tudo invenção? Foi tudo invenção? Como dizem os liberais? Então ele responde aqui. Aí você tem um índice remissivo, índice de passagens bíblicas, índice de passagens bíblicas, né? Se você pegar aqui, ó, o índice remissivo, está na página 153, está aqui, ó. O índice remissivo, ele vai abordar os assuntos que o Williams aborda na obra, fala da obra. Então você pega aqui, ó, letra A, está em ordem alfabética, né? Letra A, Abraão, ele cita Abraão. Aí você vai na página 149. Assim também com a palavra adoração. Depois você pega aqui, ó, Cristo, página 34. Os deuses romanos, as páginas 30 e 33, vai falar sobre isso. Alexandre o Grande, você vai na página 115. E por aí vai. Isso aqui é a letra A. Depois, ó, a letra B, a letra C, e assim sucessivamente. Então você procura o assunto aqui, ou o nome, você vem na letra e ele vai te dar a página. Ele vai te dar a página aonde ele aborda e fala do assunto, né? Então é um livro pequeno, de 167 páginas,
mas é maravilhoso. Muita informação, muita informação. Aqui você tem um índice de passagens bíblicas, que ele cita, né, no decorrer da obra. Tem aqui o Antigo Testamento. E você tem também o Novo Testamento, né? Aqui, ó, Mateus, e assim sucessivamente. Voltando aqui de novo, vamos pegar aqui ler algumas partes aqui. Vamos ler. Aqui você tem algumas tabelas, que são ilustrações, né? E você tem as páginas aonde estão estas tabelas, como os escritos de Tácito, historiador, escritor romano, os escritos de Joséfo, as principais fontes sobre o imperador Tibério, que foi sob o reinado desse imperador que Cristo nasceu, principais fontes sobre Jesus, correlações entre os evangelhos, datas sugeridas para a composição dos evangelhos, referências às cidades nos evangelhos, referência às regiões nos evangelhos, referência a extensões de água nos evangelhos, referência a outros lugares nos evangelhos, frequência de referências geográficas, nomes judaicos populares na Palestina, correlação de nomes percentualmente por categoria e frequência de nomes judaicos específicos no Egito versus a Palestina. Depois você tem figura, aqui é a tabelas. Depois você tem a figura, né? Precipitação que tinha em Tiberíades. Melhor. Precipitação em Tiberíades. Está na página 101. Aí você vem aqui na página 101, ó. Tá aqui, ó. E você vai encontrar a referência. Sobre as tabelas, vamos pegar uma tabela aqui, ó. E essa tabela ele coloca em pontos estratégicos aqui do livro, porque vai facilitar a sua compreensão. Para aqueles que nunca leu nada, não conhecem nada assim dos aspectos históricos dos evangelhos, ou já leu, mas não tem não sabe explicar, não entende, não compreende. Essas ilustrações aqui, as tabelas, vai te ajudar paulatinamente, passo a passo, como aqui, ó, os escritos de Tácito, historiador, escritor romano, né? Você vem na página 22, você vai encontrar. Olha aqui, ó. Cornélio Tácito. Fala que ele nasceu por volta do ano 56 depois de Cristo, tá? Entre os diversos e ilustres cargos que ocupou na jurisdição romana, inclui-se os de senador e cônsul. Seus escritos, alguns dos quais aparecem na tabela 1, que está aqui embaixo, a seguir, o tornaram famoso até o dia de hoje. Aqui você tem a tabela. Olha só que maravilha. Os escritos, as obras de Tácito. Aqui você tem o título abreviado das suas obras, como Agrícola, Germânia, História e Anais. Esse Anais é uma obra muito conhecida, né? Inclusive muito citada. Muito citada. Onde ele trabalha aqui, ó, essa obra Anais, relato da história de Roma, entre os anos 14 e 68 depois de Cristo. São 16 volumes no total. Tá? E a data que ele escreveu, aqui a data que ele escreveu, né, a data aproximada, é do ano 115 ao ano 117 depois de Cristo. Aí você tem aqui a obra, que é o título abreviado, Agrícola, que o conteúdo é sobre o sogro de Tácito, Július Agrícola, governador da Grã-Bretanha. O texto inclui uma descrição da Grã-Bretanha e de seu povo, um único volume. Depois tem outra obra aqui, Germânia, que o conteúdo da obra ele vai trabalhar uma descrição da maneira romana de lidar com as tribos germânicas. É
Foi escrito em um volume e no ano 98, né? A data aproximada aí, ano 98 depois de Cristo. Histórias. Relato da história de Roma entre os anos 69 e 96, que ele vai o conteúdo, né? Ele relata aí as histórias entre os anos 69 e 96 depois de Cristo, o tamanho, né? O total da obra. São 14 volumes e a data aproximada que ele escreveu, né? Lançou, foi no ano 109 depois de Cristo. Então você tem aqui, ó, Tácito, ele fala um pouquinho sobre ele e depois as suas obras. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Aí você volta aqui, deixa eu voltar de novo lá para as tabelas, tá? Você tem os escritos de José. Ele vai citar quem foi Flávio José e seus escritos, as suas obras, História dos Hebreus, Guerra Judaica. Nós conhecemos, né? Obras famosas. Depois de Jesus, depois da Bíblia, Flávio José é a fonte mais confiável, vamos dizer assim, sobre aquelas questões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E também do Jesus histórico, né? Ó, principais fontes sobre o imperador Tibério, que foi um imperador, como eu falei, que estava no governo, estava no poder quando Cristo nasceu. Aí você vem na página 44. Olha só que maravilha. Página 44. Olha aqui, ó. Tabela 2.1. Principais fontes sobre o imperador Tibério. Aqui você tem o autor e a obra, as palavras, a cópia mais antiga dessas obras, a data de escrita e o idioma. Você tem Tácito, Anais, que cita Tibério. Você tem Suetônio. Essa obra é maravilhosa, que o nome dele completo era Caio Suetônio Tranquilo. Caio Suetônio Tranquilo. E essa obra dele aqui é muito requisitada, né? Que é a vida dos 12 Césares, que ele cita em detalhes a vida do imperador Tibério. Eu tinha essa obra, mas eu vendi porque a linguagem era muito complicada, né? Tentei procurar uma obra mais atual, que quando você lê, você entende melhor. Eu não encontrei, mas eu vou comprar. Vou comprar novamente, numa linguagem mais acessível. Então aqui, Suetônio, Tibério, Cássio Dio, História Romana, que vai citar também Tibério, tá? O imperador, maravilhoso. Aqui ele explica um pouquinho, ó, sobre Tibério. E você vai ter notas de rodapé, ó, o tempo todo. Ele citando obras, mostrando evidências, as fontes que ele consultou, o tempo todo. O tempo todo. Aqui você tem outra tabela, ó, tabela 2.2, que é as principais fontes sobre Jesus, que são as fontes principais é os evangelhos, né? Os quatro. Os quatro. Todos foram escritos em grego. Aqui você tem a cópia completa mais antiga, a cópia completa mais antiga, as palavras. Quantas palavras contém? O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é uma coisa assim maravilhosa. Deixa eu pegar aqui mais algumas tabelas, que essas tabelas vão te auxiliar, vão te ajudar no entendimento dos evangelhos, né? Aqui você tem as datas sugeridas para a composição dos evangelhos. A briga aqui é muito grande na academia, né? São milhares de datas. Mas aqui ele coloca as prováveis datas que os evangelhos foram escritos. Página 53, e aqui você tem, ó, tabela 2.4, datas sugeridas para a composição dos evangelhos. Mateus foi escrito aí entre os anos 80 e 90.
depois de Cristo. Marcos, entre os anos 64 a 62. Lucas, por volta do final do primeiro século, década de 80, 85 aproximadamente. João vai aí dos anos 70 aos anos 130 depois de Cristo. Essa data aqui, dos anos 100 aí, 120, 130, quem coloca são os liberais, né? Os liberais. Os conservadores colocam a data aí entre os anos 90, perto ali, o próximo da data que ele escreveu também o livro de Apocalipse. Então aqui estão as datas sugeridas, né, para a composição dos evangelhos. Maravilhoso. Aqui você tem, ó, as referências às regiões nos evangelhos. Cadê? Aqui, ó. As referências às cidades dos evangelhos. E todas as cidades que eles citam existem. Então tem comprovações arqueológicas. Arimateia, Belém, Betânia, tá aqui, ó. As cidades aqui, todas, que aparecem nos evangelhos. Todas elas existem. Então não tem como os autores inventar. E as informações que eles falam são precisas. Eles conheciam aquilo que eles estavam falando. Ó, referências a regiões. Nos evangelhos, você tem referências aqui a cidades e referências a regiões. Abilene, Decápolis, Egito, Galileia, Idumeia, Itureia e por aí vai. Ó, referências a extensões de água nos evangelhos. Você tem o famoso tanque de Betesda, tem comprovação arqueológica, Cedron, Mar da Galileia, Rio Jordão, Siloé. Então tudo bate. Então como não crer nos evangelhos? Tabela 3.4. Referência a outros lugares nos evangelhos. Aqui, ó. Como Campo de Sangue, Gabatá, Getsemane, Gólgota, Monte das Oliveiras, Porta das Ovelhas, Pórtico de Salomão. Então essas tabelas são maravilhosas, para você compreender. Vamos aqui, rapidamente. Você tem um prefácio. Você tem a introdução, aquilo que ele vai abordar no livro. Depois você tem o capítulo 1. O que dizem as fontes não cristãs? Começa a trabalhar aqui, ó, sobre essas fontes, mostrando que as fontes não cristãs dão respaldo para a confiabilidade dos evangelhos. Eu já mostrei para vocês sobre o Cornélio Tácito. Pronto. Olha que maravilha. E suas obras. Como eu falei, você tem aqui, ó, nota de rodapé também o tempo todo. Tem gente que não gosta de ler notas de rodapé, mas leiam. Muita informação, indicando obras, comparando evidências e assim sucessivamente. E assim sucessivamente você vai aprendendo, né? Citando autores. Então, é um livro assim maravilhoso, gostoso de você ler. Ele continua explicando. Depois, Plínio o Jovem é outra fonte. Plínio o Jovem. Aqui ele vai falar da sua famosa carta, né? A carta mais famosa de Plínio, a Trajano, imperador. Escreveu a Trajano, que era o imperador. Foi que ele escreveu pedindo conselho sobre como lidar com os cristãos. E aqui você tem o que ele escreveu. Uma parte da carta, né? Que ele escreveu. Depois você tem a resposta de Trajano, do imperador a Plínio. Depois você tem aqui o número elevado de cristãos no Império Romano, que são fontes. Várias conclusões podem ser extraídas dessa correspondência.
Primeiro, fica evidente que Plínio e Trajano não gostavam de cristãos. Segundo, de modo geral, não era fácil ser cristão naquele período. Em terceiro lugar, parece ter existido um grande número de cristãos na área em que Plínio atuava, uma informação presente também nos anais de Tácito. Tácito menciona um vasto número em Roma, e aqui, em correspondência com o imperador, o governador da Bitínia afirma que o número de pessoas em sua área que haviam se tornado cristãs era tão elevado que os templos estavam quase desertos. Os templos pagãos, né? Os templos pagãos estavam quase desertos e os vendedores de animais sacrificiais dificilmente encontravam compradores. Então você vê o crescimento do cristianismo, as pessoas abandonando os deuses pagãos, os cultos pagãos, os templos pagãos, os sacrifícios pagãos. Então veja, são relatos históricos aqui de pessoas que eram contra o evangelho, contra a fé cristã. E aqui ele vai trabalhando. Claro, há um exagero retórico na linguagem de Plínio sobre templos desertos e um número escasso de compradores de animais para sacrifício. Apesar disso, ele estava escrevendo ao imperador e dificilmente arriscaria dar a impressão de que seu relato fosse inverídico. A situação apresentada nessa fonte não cristã descreve uma realidade muito parecida com aquela encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Isso é extremamente relevante para a questão da confiabilidade dos evangelhos, pois o estilo literário de Atos indica que ele foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Atos 19 descreve o episódio de um grande motim mais ao sul de Éfeso, o qual se formou porque um número tão grande de pessoas estava se voltando para o cristianismo que os ourives, aqueles que fabricavam ídolos, né, não conseguiam mais vender suas imagens dos deuses. Olha só. Então o comércio ali começou, o comércio de ídolos ali começou a ruir, foi a bancarrota. Maravilhoso aqui, ó. Então são as fontes não cristãs. Você tem aqui, ó. Há apenas um Deus. Vale a pena analisar outra informação extraída dessa correspondência. Plínio e o imperador Trajano concordaram no tipo de teste que deveria ser aplicado aos que fossem acusados de serem cristãos. Aí ele coloca: os suspeitos deveriam provar sua inocência adorando os deuses romanos, que eles não aceitavam. Os cristãos são monoteístas, adoram um único Deus. Não há vários deuses, né? Como fazem os politeístas. Depois você tem aqui, ó. O imperador demonstrou ter ciência dos princípios pelos quais os cristãos viviam, quando escreveu: quando alguém nega que é cristão e dá prova disso, isto é, ao prostrar-se perante nossos deuses, Trajano conhecia bem a fé cristã, a ponto de se convencer de que esse era um teste apropriado, que os cristãos não aceitam outro Deus, ou deuses, além do único Deus verdadeiro, nosso Senhor. Aqui ele vai falar dos testes, né, que eles aplicavam aos crentes para negar a fé em Cristo Jesus. E os cristãos afirmavam que há apenas um Deus. Então você vê relato de pagãos, de fontes pagãs. Continuar aqui, ó. Depois ele vai citar outra fonte, né? Essa que é a mais conhecida, muito citado, que é Flávio Josefo. Ele vai citar que você tem as suas obras, ó, famosas, Guerra Judaica, Antiguidade Judaica. Maravilhoso. Que ele dá uma explicação maravilhosa sobre Flávio Josefo, né? Quem foi? Dá um apanhado aqui, geral, para você entender, para você compreender. Depois daqui ele termina, né? Na página 40, ele termina.
E no final ele faz uma análise daquilo que foi abordado, né? Neste capítulo analisamos o que 3 escritores não cristãos disseram acerca de Jesus Cristo e dos cristãos. Vimos, aí ele coloca aqui, ó, a confirmação de fatos básicos do Novo Testamento, como a morte de Cristo na Judéia, no período de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele existiu, tem comprovação arqueológica, ele era o procurador romano ali da Judéia, isso é fato, ninguém questiona. Então, isso mostra que os evangelhos são relatos confiáveis, tá? A confirmação de fatos básicos do Novo Testamento, como a morte de Cristo na Judéia, no período de Pôncio Pilatos, entre os anos aí, ó, 26 e 36 depois de Cristo. Segunda coisa que nós aprendemos, né, no primeiro capítulo, que Cristo foi adorado como Deus desde muito cedo na história da igreja cristã. Isso é um fato. A carta de Plínio ao imperador Trajano mostra isso. Terceiro, que os seguidores de Cristo sofriam perseguições frequentes, isso é fato. E na história da igreja, nós tivemos aí 10 perseguições mundiais, 10 perseguições mundiais sob 10 imperadores diferentes, a começar por Nero, que foi o primeiro a massacrar os cristãos, né? Fora as perseguições locais que acontecia, como no caso aí da carta de Plínio ao imperador Trajano. Depois aqui, ó, nós aprendemos também no primeiro capítulo que o cristianismo se espalhou rapidamente e para muito longe. Que alguns, e terceiro, e quarto, né? Melhor, quinta coisa que nós aprendemos, que alguns dos primeiros líderes cristãos teriam conhecido as origens da família de Jesus. Olha só, ele aborda tudo isso aqui. Então, veja, são informações precisas, coesas, consistentes e coerentes para a confiabilidade histórica dos evangelhos. Aqui você aprende a argumentar contra aqueles que vão contra os evangelhos, que não acreditam nos evangelhos, que fala que os evangelhos são fraudes, não correspondem à realidade. Então esse livro vai te ajudar a contra-argumentar contra esses que criticam os evangelhos. Aí vem o capítulo 2, os 4 evangelhos. O que são? Eles falam de quê? Relata sobre quê? Só um detalhe aqui, qualquer livro de hermenêutica, principalmente aquele maravilhoso livro, né? Entendes o que lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, que é a leitura obrigatória para todos aqueles que querem compreender o que é exegese, hermenêutica, gênero literário. É leitura obrigatória. Ele vai explicar, assim como todo livro de exegese, né, de hermenêutica, o que é o evangelho, o gênero evangelho, que é um gênero biográfico. Então, os evangelhos trabalham sobre a vida de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua mensagem, o que ele deixou, o que ele ensinou e por aí vai. E aqui ele vai falar sobre isso, os 4 evangelhos. O que são? Maravilhoso, maravilhoso. Cada um relata a pessoa de Cristo na sua perspectiva. Então ele vai trabalhar sobre isso aqui, ó. Que ele fala, 4 é muito? 4 é muito? 4 evangelistas falando acerca de Cristo é muita coisa? Maravilhoso. E sempre as notas de rodapé, ó, o tempo todo. O tempo todo. Fala também dos evangelhos apócrifos, né? Aqueles que não foram incluídos no cânon, os não inspirados, como o Evangelho de Tomé, que é muito conhecido. Cita aqui os autores liberais, como Bart Ehrman, aqui ó, ele vai citar, ó, eu não vou ler por causa do tempo, tá? Bart Ehrman, ele é um dos grandes críticos textuais que nós temos na atualidade. E é um ferrenho opositor das escrituras, mas o camarada conhece muito. Inclusive tem um debate dele, você pode assistir aqui no YouTube, está legendado, com o professor, também doutor, Daniel B. Wallace. Debate maravilhoso sobre
a confiabilidade dos evangelhos, né? Maravilhoso. Escorri aqui, ó. Que eu mostrei para vocês, né? Sobre Tibério. As principais fontes do imperador Tibério. As principais fontes sobre Jesus. Tá? Aqui ele vai dar uma visão geral dos evangelhos para você. Aqui, ó, ao menos já na época de Irineu, grande teólogo, né? Um dos principais pais da igreja, Irineu de Leão. Ao menos já na época de Irineu, que escreveu em cerca de 185 depois de Cristo. Os autores dos 4 evangelhos são identificados como se segue: Mateus, que era um cobrador de impostos de Cafarnaum, era um dos 12 discípulos de Jesus, também chamados de apóstolos. Como eu falei no início, Mateus e João são os únicos evangelistas que eram discípulos de Jesus. Lucas e Marcos não eram. Então aqui você tem uma visão geral dos evangelhos, né? Por isso que nós acreditamos que foi de fato Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram, porque nós temos aqui o testemunho dos pais da igreja, falando que foram eles que escreveram. E eles estavam mais próximos do ambiente ali do Novo Testamento, que Cristo viveu, dos apóstolos e por aí vai. Por isso que nós acreditamos e confiamos nos seus relatos. Então você tem aqui, ó, Mateus, você tem Marcos. Marcos não era um dos 12, ele foi intérprete do apóstolo Pedro em Roma e é geralmente identificado com João Marcos, cuja mãe Maria tinha uma propriedade em Jerusalém. Tem Atos capítulo 12, versículo 12. Ele era primo de Barnabé, Colossenses 4:10, procedente de Chipre, Atos 4:36. Atos 4 e 36. Então, para você dar uma aula, gente, um estudo sobre os evangelhos é maravilhoso. Ele te dá todas as bases. Ele te dá tudo o que você precisa, né, sobre a confiabilidade dos evangelhos, né, trazendo lá os relatos das fontes não cristãs. Veja que material rico. E é um livro de apenas 167 páginas. Lucas também não era um dos 12. Ele era um médico que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens pelo Mediterrâneo e é o único escritor do Novo Testamento que pode ter sido um gentio. Aqui é um debate muito grande, né? Se ele era um gentio ou se ele era um judeu. Depois, o 4º evangelho, João, filho de Zebedeu, era um dos 12 e ele era irmão mais novo de Tiago e pescador procedente de Cafarnaum. Aqui ele vai trabalhar outras coisas maravilhosas, né? Algumas evidências que apoiam essas atribuições serão analisadas em outro capítulo em relação aos evangelhos, né? Quem os escreveu. Deixa eu correr por causa do tempo. Eu falei quase nada, já tem aí quase 40 minutos. Então, esse material é rico em informações. E a Vida Nova não é lançar um livro, né, gente? Não é lançar um livro que não tenha conteúdo. É um livro que tem muito conteúdo. Eu uso bastante ele quando vou estudar sobre os evangelhos, né? Pregar sobre os evangelhos, dar aula sobre os evangelhos, enfim. Aqui você tem uma tabela sobre correlações entre os evangelhos, né? Palavras idênticas em comum. Ele faz um relato aqui, né? A linha cruzada entre as palavras idênticas em comum encontradas nos evangelhos. É que ele vai seguindo. Que ele trabalha também a fonte que é a famosa fonte hipotética, né? Nunca foi encontrada, mas os estudiosos colocaram como fonte que é a expressão do alemão, que vem da expressão alemã Quelle, que significa fonte, e a abreviatura eles colocam que, ou o evangelho que foi a fonte usada por Mateus
e por Lucas para escrever o seu evangelho, os seus evangelhos. Então, a opinião mais antiga sobre a ordem em que os evangelhos foram escritos parece ser de que Mateus foi escrito primeiro, seguido por Marcos, Lucas e João, respectivamente. Porém, há pouco mais de um século, a maioria dos eruditos, a esmagadora maioria dos eruditos, sustenta que Marcos veio primeiro. A explicação acadêmica mais comum para as semelhanças entre os evangelhos é a de que Marcos foi usado como fonte por Mateus e por Lucas. Isso é um fato, né? Na academia. Uma vez que o material comum entre Mateus e Lucas consiste principalmente em dizeres. Os estudiosos supuseram que eles poderiam ter copiado esse material de outra fonte que continha tais dizeres, como a palavra alemã para fonte é Quelle. Eles denominaram essa fonte hipotética de que um grupo minoritário mais influente de estudiosos afirma que a teoria da fonte Q é uma hipótese desnecessária, mas a maioria dos estudiosos dos evangelhos, tanto ortodoxos como liberais, defendem essa famosa fonte Q. Tá? Então, aqui, um grupo minoritário mais influente de estudiosos afirma que a teoria da fonte Q é uma hipótese desnecessária. Aí, 2 pontos. Não há nenhum registro antigo de tal fonte e é possível explicar adequadamente as semelhanças entre Mateus e Lucas por meio de uma conexão direta entre eles. Embora que possa ser usado simplesmente como um termo neutro para se referir ao material comum a Mateus e Lucas, mas ausente em Marcos, é mais usado para se referir à ideia de uma fonte escrita unificada específica. Então, essa fonte Q era um evangelho. O evangelho onde tinha os ditos de Jesus, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, as mensagens de Jesus, o que ele falou, o que ele ensinou e por aí vai. Essa é a ideia defendida na academia sobre essa fonte, né? Essa ideia é conhecida como hipótese Q, que é geralmente chamada da hipótese das duas fontes, porque Marcos e Q são considerados as duas fontes, ou as duas principais fontes de Mateus e Lucas. Alguns estudiosos vão além e falam sobre uma hipótese de 4 fontes, das 4 fontes, porque também existem passagens exclusivas de Mateus e outras de Lucas, o que sugere que elas venham de duas fontes que poderiam chamar de M e L, respectivamente. A fonte M foram outras fontes que Marcos consultou, ou Mateus consultou. E a fonte L são outras fontes, além de Marcos e de que Lucas consultou. Isso aqui nós chamamos de o problema sinótico, que é insolúvel. Quais foram as fontes que eles pesquisaram? Enfim, há vários debates, várias obras escritas sobre isso. E aqui ele trabalha, né? Ele traz aqui mastigadinho para você entender alguns assuntos complexos, né? Aqui ele ele extrai aqui, ó, 2 conclusões acerca dessa discussão das fontes. E ele vai explicar aqui, ó. Ele vai explicar, não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um segundo vídeo sobre essa obra. Se vocês quiserem, deixe aqui o seu comentário, tá? Que eu vou encerrar por aqui. Depois ele vai trabalhar aqui, ó. Quando os evangelhos foram escritos. Eu estou no capítulo 2 ainda, né? Aí vem o capítulo 3. Os autores dos evangelhos sabiam o que estavam falando, sabiam o que estavam escrevendo para as suas comunidades ali, para o público-alvo que eles escreveram. Maravilhoso aqui, ó. Aí ele trabalha com alguns testes, né? O teste geográfico. As cidades que eles mencionam. Bate. Então, aí, nesse quesito eles passam. Eles tiraram nota 10, se fosse uma prova, porque eles relatam aquilo que de fato aconteceu. E os lugares todos são comprovados pela arqueologia.
Depois você tem extensões de água, estradas e viagens. Olha só, jardins que eles citam, como o famoso jardim do Getsemane, né? O que tudo isso significa? Como lidar com isso? Com essas informações? Os contrastes com evangelhos posteriores no que diz respeito à geografia, nome de pessoas. Aqui é maravilhoso, maravilhoso. E por aí vai. Então, é uma obra top, acadêmica. São 167 páginas de pura informações. Informações o tempo todo para você ensinar, para você dar aula, um estudo bíblico, pregar. Enfim, se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu like. Se você quer que eu faça um segundo vídeo, deixa aqui também os seus comentários que eu estarei fazendo, né? Tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos, Deus continue derramando as mais copiosas bênçãos celestiais sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.